Daniel Souza, eu queria falar hoje sobre a relação entre Estados Unidos e China. Tivemos ao longo do dia de hoje, sem informações ainda lá muito animadoras, uma negociação entre Estados Unidos e China, né? Então, negociadores dos dois países se reuniram em Londres, aparentemente para falar sobre a questão das terras raras, aqueles minerais, Daniel, que são utilizados para fazer tantos e tantos produtos, né, que são essenciais para fazer, certamente, o aparelho que você está usando para ouvir a gente, né? O seu celular, o seu computador e tal, tudo isso leva até as raras. E aí, Daniel Souza, vai sair, não vai? O que a gente pode esperar? Como é que o mercado tem se movimentado com isso tudo? Pois é, Tanguy, quando surgiu a notícia de que Estados Unidos e China conversariam hoje em Londres, que retornariam, né, às negociações comerciais, o pessoal ficou animado. Olha aí, vamos chegar a um acordo, tudo será como antes. Tenho certeza que os dois lados vão remover essas barreiras comerciais sem sentido que foram colocadas e, consequentemente, nós teremos aí um novo otimismo no mercado de capitais. Mas não foi bem o que aconteceu, Tanguy. Representantes dos dois países se reuniram, né, na histórica Lancaster House, pertinho do Palácio de Buckingham, e depois de mais de 6 horas de conversa, decidiram continuar conversando no dia seguinte, né? Essa foi a decisão maravilhosa, e eu acho interessante porque inicialmente a discussão era comercial, mas no final das contas a discussão se restringiu basicamente a terras raras, como você muito bem colocou no início do nosso episódio, e também sobre a questão do controle de exportação de tecnologia americana, de software, de design, de chips, né, que os americanos recentemente impuseram aos chineses. Então é basicamente o seguinte: os Estados Unidos, pelo amor de Deus, flexibiliza essa questão de exportação de software, de design de chips para mim, que eu, quem sabe, posso estar flexibilizando exportações de minerais de terras raras para você. Tarifas, Tanguy. Onde estão as tarifas nessa discussão? Não estão. Né? Pelo menos até o presente momento, nós estamos ainda na superfície, nos pontos ali que são considerados mais emergenciais dos dois lados, mais importantes dos dois lados, mas não há até o presente momento avanços significativos sequer nesses pontos da superfície, quiçá em pontos mais profundos. Isso vai deixando ali os agentes econômicos um pouco nervosos. É importante registrar que a gente está falando de uma economia mundial que deve apresentar uma desaceleração nesse ano de 2025. Aliás, essa desaceleração já está sendo precificada e prevista pelos diferentes agentes e organismos multilaterais, e quanto mais tempo houver aí de impasse entre Estados Unidos e China, maior o impacto sobre o crescimento econômico mundial. Eu não sei qual é a sua percepção, Tanguy, mas até o presente momento parece que não há muita pressa, né? De um lado, a gente tem os americanos que acham que a colocação de tarifas desacelera a economia mundial, mas se balançar o tabuleiro é bom para eles, porque os chineses continuam atrás nessa corrida por uma certa hegemonia global. E do lado chinês, os chineses também não demonstram muita pressa, porque se colocam como sendo vítimas. Olha, quem colocou as tarifas foram os americanos, as tarifas foram colocadas pelos americanos, e, consequentemente, eu não vou dar sinais de fraqueza, sinalizando ali um acordo que não seja vantajoso para mim. E com isso o tempo vai passando, a gente vai tendo aí um alongamento dessas negociações sem avanços significativos até o presente momento. Eu tenho a impressão, Daniel, de que os dois têm uma certa pressa que a coisa se resolva, tanto os Estados Unidos quanto a China. A questão é que, como você disse, nenhum dos dois pode demonstrar fraqueza. Então, se você faz o primeiro movimento e faz uma concessão, você sai como aquele que cedeu. Então, o cálculo americano depois de fazer tudo que eu fiz, eu não posso virar para a China e falar: China, beleza, vou fazer uma concessão, porque senão a pergunta que vai ser feita é: peraí, por que você fez aquele carnaval todo? Foi para nada? Foi para fazer uma concessão e tal? E a China tem uma posição parecida, que a China não pode agora lá fazer uma concessão, porque senão o raciocínio que vai ficar para todo mundo é: meu amigo, é só encostar a China na parede
que você vai levar. O Trump conseguiu aquilo que queria. Então, essa negociação, Daniel, me parece que agora ela vai ter uma certa lentidão a despeito dos dois quererem resolver isso e pudesse estalar o dedo e resolver, e você passar a ter, voltar a ter algum nível de normalidade, me parece que os dois gostariam no fim das contas. Só que agora tem um certo rito a ser cumprido, que vai ter que ter uma negociação, os dois vão ter que demonstrar uma certa inflexibilidade, não, isso aqui eu não cedo, isso aqui também não. Então, por isso, Daniel, que hoje os dois se reúnem em Londres para discutir, e você não vai ter um acordo tão rápido. Você vai haver uma certa demora, vai ter ali uma certa ideia de valorizar qualquer tipo de concessão, porque o cenário político que foi construído ao longo dos últimos meses aponta para isso. Então, eu concordo com você, Daniel, que não dá para esperar nada de muito imediato, não. Parece que é algo realmente que vai acontecer, vai ter algum tipo de acomodação em algum momento, porque sempre há, né? Sempre rola uma acomodação depois de algum tempo, mas não me parece que vai ser algo tão rápido por conta da condição política na qual essas negociações acontecem daqui para frente. Ainda falando sobre essa tensão entre Estados Unidos e China, Tanguy, existe um efeito colateral absolutamente incontornável, né? Segundo dados divulgados nessa segunda-feira, dia 9, o comércio da China com os Estados Unidos sofreu maior queda desde o início da pandemia lá em 2020. Em maio, as exportações chinesas para os americanos despencaram 35%, depois de uma queda de 21% no ano anterior. É um tombo considerável e que mostra aí as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, deixando suas marcas, mesmo após uma certa trégua, né, que houve entre Estados Unidos e China. O Wall Street Journal aponta que esses resultados ainda refletem as tarifas, né, que foram impostas pelo Trump, embora a gente tenha tido ali algum tipo de recuo. Mesmo com o baque nos Estados Unidos, né, a China conseguiu crescer 4,8% nas suas exportações totais em relação a maio de 2024. O crescimento veio especialmente de regiões como o Sudeste Asiático e União Europeia. O problema é que esse avanço ficou abaixo do esperado, né? O avanço projetado era de 5,6% e veio apenas entre aspas, né, 4,8%, e é um crescimento menor, inclusive, também do que havia acontecido em abril. Portanto, estamos observando uma China que está apresentando uma desaceleração importante das suas exportações em direção aos Estados Unidos, o que está causando impacto nas exportações totais chinesas e certamente trará impacto sobre o crescimento chinês. É claro que uma acomodação é necessária dos dois lados, mas quanto mais tempo essas negociações se alongam, quanto mais tempo demora esse balé, digamos assim, entre duas grandes potências que não querem demonstrar fraqueza, maiores vão sendo os impactos sobre as suas respectivas economias e também sobre a economia mundial.